Que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Imploramos, divino amigo, o vosso auxílio, nesta hora tão difícil do contexto humano, nesta hora tão grave do processo evolutivo. Suplicamos as vossas bênçãos, a fim de nos dar força e coragem para vencermos as nossas imperfeições e mazelas, e para multiplicarmos os dons e os talentos com os quais nos agraciastes. Abençoa a vossa seara e os vossos trabalhadores, as tarefas do poder da vossa vontade. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos hoje estudar um tema difícil, pesado, mas necessário pelo momento em que nos encontramos. Nós vamos abordar do capítulo Bem-aventurados os aflitos, a lição, o suicídio e a loucura. Vamos iniciar com o chamado de Jesus aos aflitos. Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. A lição, o suicídio e a loucura, abordagem de Kardec. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, aos quais, se não fora isso, a conturbariam. O mesmo ocorre com o suicídio, postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes. É incontestável que tem eles sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que lhe se apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E que é a vida humana com relação à eternidade, serão bem menos que um dia? Mas, para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que,
se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Que eles poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam, e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornado impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Nós estamos trazendo esse tema, que é um tema pesado, nós sabemos, mas todo e qualquer assunto pode ser abordado, mas exige-se a luz de uma abordagem cristã, e no nosso caso, espírita cristã. Nós chegamos no momento em que muito se ouve falar de apocalipse, de fim de mundo, da luta entre o mal e o bem, o Armagedon, acreditando muitas vezes que virá, às vezes, um grande vulcão que devore a terra, um furacão que consuma todos, uma destruição em massa de toda a humanidade e do planeta. Não. Os Espíritos falam que não vai haver nenhum cataclisma material. É o fim desse mundo moral, que nós edificamos sobre os pilares do orgulho, do egoísmo e do materialismo. Esse mundo vai desmoronar, e vai desmoronar dentro de cada um de nós. Porque se a construção do reino de Deus é uma construção dentro do coração do homem, a destruição do mundo, do material, egoístico e orgulhoso, também é dentro de nós. E nós estamos abordando por causa das estatísticas. A Organização Mundial de Saúde coloca que até 2020, a doença mais incapacitante da humanidade vai ser a depressão. E mais, dados de 2015 da Organização Mundial de Saúde, referentes a 2014. A cada 40 segundos, alguém suicida no mundo. Essa taxa dá cerca de 800 mil pessoas por ano no mundo. Como de lá para cá houve um aumento bastante significativo. Alguns falam que já chega a 1 milhão de pessoas por ano no mundo. Se pensarmos em 4 anos, 4 milhões de pessoas. É mais do que toda a população da grande BH. Então, é necessário abordarmos o assunto. É necessário que nós, nas nossas casas espíritas, estejamos preparados para acolher todos aqueles que aqui adentrarem com as suas aflições em estado de desespero. Porque o que leva a uma pessoa, ainda que deprimida, ainda que angustiada, é a sensação do desespero. Desespero é estar numa situação de muita aflição, não ver saída e não ver amparo. Então dizemos para todos que há um Deus, que você nunca, eu e nós, estaremos desamparados, que qualquer que seja o erro que cometemos, é muito, infinitamente menor do que o amor de Deus, e que a vida não se restringe à fecundação até a desoxigenação cerebral da existência atual. Nós somos imortais.
e que se estamos passando uma situação aflitiva, se Deus assim o permitiu, é porque temos condição de vencer. Porque, como fala o apóstolo Paulo de Tarso, sabendo que a tribulação produz fortaleza. E alguém que entra numa academia de musculação para levantar peso, é até o slogan das academias: sem dor, sem ganho. Então, vai haver dor, sofrimento, mas à medida que ele se empenha e persevera, ele se capacita para cargas ainda mais elevadas. Então, nós vamos falar do sofrimento, da dificuldade, da aflição, mas vamos encerrar com o Cristo Consolador, porque esse capítulo, Bem-aventurados aflitos, é o maior capítulo do Evangelho, é o que encontra o maior número de mensagens, porque se trata das nossas aflições, mas seguindo a ele é o capítulo do Cristo Consolador, e os sofredores são os seus prediletos. Então encerraremos com a mensagem do Cristo, mostrando que apesar das aflições e dificuldades, há uma solução, há um tratamento, há uma profilaxia. E gostaríamos de começar com o nosso irmão João sobre o nosso tema de hoje. O capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados aflitos, ele, antes de entrar no tema que o Fernando deu, que é o suicídio e a loucura, ele já vai nos preparando para que não venhamos a cometer suicídio. Inicia com justiça das aflições, é uma mensagem que vem. Depois vem causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado e motivo de resignação. Então, se nós formos ler esse capítulo, de acordo com a preparação que os Espíritos fizeram, nós automaticamente estaremos preparados, amadurecidos emocionalmente, para que não venhamos cometer suicídio. E realmente o suicídio, às vezes, é muita falta, às vezes, do nosso amadurecimento emocional para enfrentar as vicissitudes que a vida nos apresenta. À medida que nós vamos amadurecendo espiritualmente, nós vamos entendendo a nossa função espiritual aqui na Terra. Então a nossa tendência é respeitar o corpo que nos é doado por Deus, a responsabilidade que nós temos sobre esse veículo, que nos dá a oportunidade de nós podermos cada vez mais evoluir moral e espiritualmente. E se nós simplesmente estivermos agregados à vida física, então o nosso objetivo aqui na Terra praticamente é quase que nada. Existe uma mensagem em forma de palestra da Sueli Calva Schubert, tem até no YouTube, os mecanismos da lei divina, da justiça divina, que ele ela conta uma parte daquele livro, Memória de um Suicida. E são vários personagens daquele livro, e nessa palestra ela focaliza o Mário Sobral, que é um dos personagens daquele livro. Então ela conta que o Mário Sobral, ele era estudante de Direito, pessoa muito inteligente, na faculdade de Coimbra, e tinha situação financeira muito boa. Era casado com uma senhora também, um casamento estável. Mas ele não sabia utilizar de forma adequada os valores monetários, né, e os talentos que lhe foram dados por Deus. Ele iniciou uma vida boêmia. E nessa vida boêmia, ele desviou totalmente do casamento e obteve relacionamento com outras pessoas. Então ele começou a ter uma vida dupla, dentro de casa e com outras pessoas que eram amantes dele. E com o tempo, Mário Sobral se agregou mais à amante e abandonou a família. E o tempo foi passando e ele cada vez mais apegado a essa senhora. E à medida que financeiramente ele foi perdendo a parte financeira, então a mulher viu que teria que trocá-lo por outra pessoa, que não havia nenhum interesse em termos de sentimento, apenas interesse material. Aí o Mário Sobral caiu em desespero. E ficou naquela situação bem difícil, entra em depressão, entra em melancolia, e certa feita resolveu ir até a casa dessa senhora para tirar satisfação. E ao conversar com ela,
ela simplesmente disse para ele: não quero mais estar com você. Ele implorou várias vezes, né? E ela manteve firme a decisão. E ele, tomado de ódio, naquele impulso de posse física, acabou estrangulando-a. E ela perdeu a vida física. E ele, no desespero, quando viu que ela tinha desencarnado, resolveu então suicidar-se. Ele pegou as cortinas da própria casa e enforcou-se. Então ele passou para o mundo espiritual como suicida. A gente vê a sequência, né, que ocorre na situação. Chega no mundo espiritual, em situação muito difícil, ele é acolhido pelos benfeitores do Hospital Maria de Nazaré, e no espaço atende suicidas, e depois então reprograma sua reencarnação. Nós sabemos, toda vez que nós lesamos a lei divina, nós reencarnamos em situações extremamente difíceis. Então foi programada a reencarnação dele. Ele reencarnou como filho de uma senhora muito pobre, que morava. Aliás, ele foi doado praticamente porque ele reencarnou num prostíbulo, né, para que ele soubesse valorizar a família. E a prostituta, ao ver aquele menino todo deformado, desprezou e colocou na porta da senhora que era uma lavadeira. E ele então foi criado por essa senhora. E durante o período em que ele viveu, reencarnado, ele tinha crises frequentes de falta de ar devido à lesão na garganta, né, no pescoço, em decorrência do enforcamento. Então passou a vida muito difícil. Então nós observamos que todas as vezes que nós lesamos a lei divina, nós estamos lesando a nós mesmos e preparando reencarnações cada vez mais dolorosas. Mas simplesmente, se nós observarmos que tem muito mais detalhes esta exposição da Sueli, nós observamos o seguinte: é necessário a gente amadurecer, porque não venhamos cair numa situação tão difícil em relação a nós retirar a nossa própria vida. Na questão do suicídio, os Espíritos nos esclarecem que não há na face da Terra qualquer pessoa que aqui esteja em algum momento não passou por problemas, aflições e dores. Todo ser humano vai passar por sofrimento, aflições e dores. É impossível alguém passar uma reencarnação sem ter essas etapas da vida. Pelo simples fato de que para nós, na nossa atual campo de evolução, a dor ela tem uma função de mestra. Nós não precisamos de um anjo da guarda para nos tutelar, nós temos a dor. Por quê? Porque se não fosse a dor, eu encostaria minha mão numa chapa quente. Se eu tivesse distraído, eu só ia perceber que está na chapa quente quando a metade da minha mão já tivesse ido embora. Eu tenho a dor como um fator de alerta. Coloquei a mão na chapa quente, dói e eu puxo a mão. Então, para nós, a dor, o sofrimento, é um alerta para que nós busquemos uma solução que evite essa tragédia maior. No caso da dor, me evitou perder a mão. Nas dores, aflições e sofrimentos, é o nosso alerta para retomarmos o caminho do bem. Despertar para a nossa reforma moral. Porque nós somos seres imortais. O corpo não. O corpo nós nascemos, 100% da população um dia vai desencarnar. É estatística 100%. Então morte não é punição. Morte é apenas o encerramento de uma etapa do espírito imortal. Mas essa etapa, esse encerramento de etapa, ele tem um prazo. Nós estamos numa escola. Ou seja, nós temos o início do ano letivo e temos o final do ano letivo. O suicídio é apenas o abandono da escola. Nós vamos estar abandonando o ano letivo antes de completar o nosso estudo. Ou seja, ele não soluciona nada. Nós teremos que recomeçar tudo de novo. Não importa a nossa dor, a nossa aflição. O suicídio é apenas um acréscimo do problema que nós temos.
ele não vai solucionar nada, não vai evitar nenhuma dor, nenhuma aflição. Mas por que nós devemos sempre buscar o amparo? Porque todos nós somos fracos. Nós ainda não somos aqueles espíritos evoluídos, angélicos, que qualquer dor nós enfrentamos sem problema. Vamos citar aqui um caso para a gente ver, né? Que era de um monge budista, em que ele já cego, mas ele já sabia o caminho, né, do mosteiro, mas vai caminhar sozinho, um bando de ladrões pega, ele não tem dinheiro, e por não ter dinheiro, eles dão nele uma surra e largam ele semi-morto no meio do caminho. Então os discípulos dele dão por falta dele e voltam para ver se achavam ele no caminho. Aí o encontram jogado ao caminho, todo machucado, já, né? E pegam com todo carinho, colocam numa maca, vão transportá-lo. Aí um discípulo vira para ele e fala assim: mestre, olha o que fizeram com você. Aí ele olhar de sereno para o discípulo e fala: comigo? Não fizeram nada comigo, não. Mas como não, mestre? Você está todo machucado, está quase morto. Ah, você está falando do meu corpo? Não, maltrataram o meu corpo, mas em mim ninguém gostou de mim. Então, essa é a situação que um dia nós teremos. Mas agora nós devemos buscar auxílio e socorro. Se todos nós, né, em qualquer momento da vida, estivermos realmente sofrendo, aflito, e essa ideia, né, de sair do ano letivo, essa ideia de buscar o autoextermínio, se tornar algo que nos preocupe na existência, vamos buscar auxílio. Não há nenhuma forma de se fortalecer melhor do que com o auxílio, seja através da prece, mas principalmente de um ombro amigo. Vamos buscar o auxílio da medicina, vamos buscar o auxílio dos psicólogos. Não vamos tentar suplantar algo que efetivamente nós não estamos conseguindo. Porque se a ideia do autoextermínio já chegou na nossa mente, é porque as nossas forças já foram suplantadas. Vamos buscar auxílio. Porque tudo tem conserto. Todo. Menos a morte. Uma vez o espírito liberto do corpo, ele não volta mais para aquele corpo. Então aquela reencarnação está encerrada. Os problemas que nós tivemos continuam conosco. E acrescentamos mais um, que é ter fugido da escola antes da hora. Então não é uma solução, é apenas um acréscimo de problema. E não vamos nos julgar acima de tudo e de todos. Porque se a ideia do autoextermínio já nos alcançou, ainda que sejamos espíritas, ainda que sejamos cristãos, que acreditemos em Deus, mas se essa ideia já aflorou na nossa mente, vamos buscar auxílio. Seja dos médicos, já temos, por bondade de Deus, a medicina já avançou tanto, já existe tanta medicação para auxiliar nesses momentos de depressão, de angústia, de dor. No campo da psicologia, já existem aí centros de valorização da vida, que estão aí, quem quiser ligar, buscar pela internet, vão conversar. Busque um familiar, busque um amigo, busque alguém que lhe auxilie a dar suporte para evitar esse pensamento que só vai agravar os problemas. Porque não é a dor que vai nos conduzir, é a aflição que nós não vislumbramos no fim. E com auxílio, com uma mão amiga, com um ombro amigo, com a palavra, nós podemos nos fortalecer e vencer isso. Porque a dor todos nós temos, mas a aflição pela dor é de cada um. Tem um palestrista espírita, né, o Raul Teixeira, ele sofreu um AVC. Então, na tarefa espírita, ele psicografava vários livros e dava centenas, milhares de palestras do mundo afora. Ele sofreu AVC, não está podendo falar e nem psicografar. Ou seja, ele está afastado das tarefas espíritas.
depois de anos e anos de trabalho. Falaram com ele, né? Como você está vendo essa situação? Sim, claro que eu não falo igual eu estou falando, né? A bondade divina me deu essa oportunidade agora. Eu paralisei a tarefa para ficar refletindo agora de uma outra forma. Mesmo com AVC, sem a fala, sem tudo, ele vê a bondade divina. Alguém aqui sabe, né? Tem dúvida que o AVC nos traz grande dor e sofrimento e aflição? Mas a forma dele vislumbrar isso é totalmente diferente, porque é baseada na crença espírita, do ser imortal, do espírito. É apenas uma oportunidade agora de estar resgatando, de estar revisando algo que ele fez. Então, essa visão nós temos que ter. Se não conseguimos ter essa visão sozinho, vamos buscar auxílio, vamos buscar ajuda. Em relação, por exemplo, a uma pessoa que seja materialista, que não acredita em Deus e que venha conversar conosco, que está nessa situação, pensando em suicídio. Como é que nós vamos conversar com ela? Então, a primeira forma que nós temos hoje é o apoio da ciência. Nós podemos pesquisar no Google, pesquisar, né, nesses campos da internet, as universidades mundiais que estão pesquisando a existência do espírito e a reencarnação. Ou seja, isso não é mais uma discussão no campo religioso, é uma discussão no campo científico, com metodologia científica, com os trabalhos publicados. Eu posso citar aqui, que é um dos mais conhecidos, da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, pelo professor universitário Ian Stevenson, em que ele fez um trabalho com mais de 3.500 pessoas, onde eles faziam a regressão de memória a vidas passadas e pegavam informações com as pessoas. Honesto, você está falando que você está vivendo 300 anos atrás? Sim. Então me fala aí qual é o nome da cidade onde você está, o vilarejo, qual o dinheiro que você usa, quem são as pessoas importantes nessa localidade. As pessoas davam as informações e eles iam e checavam. E qual que é a comprovação científica disso? Ora, se uma pessoa quer adivinhar o meu nome, ela não sabe o meu nome, mas quer adivinhar, ela tem uma chance em relação a todos os nomes existentes. Vamos colocar que existam 600 nomes diferentes. Então a chance dela acertar meu nome é de 1 em 600, que são o número de nomes. Mas se ele passou 30 informações diferentes, quer dizer, ainda que esteja chutando, mas você vai checar, essas 30 informações são reais? Então qual é a chance de uma pessoa citar 30 informações aleatórias corretas? É muito mais fácil você ganhar na Mega Sena 5 vezes. A probabilidade disso é quase impossível aleatoriamente alguém acertar. Ou seja, se ele acertou, não é aleatório, porque é real. Então isso é comprovação matemática. Os trabalhos estão publicados. Quem quiser contestar, que vai contestar um trabalho científico. Então nós podemos falar isso por aí fora. Se você está buscando esse caminho, busque primeiro saber se a vida extingue com a morte ou não. Porque muitas vezes isso não é uma saída. Isso é apenas uma entrada no problema maior, cientificamente falando. Nós vamos estar no campo em que ele adota. E vamos incentivá-lo, e vamos acompanhá-lo. Vamos ser o ombro amigo, abrindo para ele no campo que ele aceita, que é o campo da ciência. E isso funciona. Uma vez eu conversando com a internet com um que era ateu. Então ele debatendo sobre isso, aí eu citei para ele todos os trabalhos científicos que hoje tem. Depois ele falou assim, olha, eu até não vou te falar não, mas eu vou procurar saber. Se ele gostou ou não sei, mas que ele nunca mais debateu comigo, não debateu. Então para ele encerrou aquela sessão de falar que é crendice. Não adianta mais, não está no campo da crença, está no campo científico.
Então nós podemos falar isso com uma pessoa. Vamos pesquisar junto, vamos conversar junto. Isso não é uma saída. Procure saber. E hoje tem essas facilidades todas da internet. Então é efetivamente nos comprometermos em auxiliar alguém, em ajudar alguém. Nós estamos falando das aflições, porque uma das principais causas do suicídio é a depressão. E às vezes a gente conversando com pacientes nessa situação, até numa forma de brincar para poder quebrar um pouquinho a situação de consternação, eu costumo falar assim que eu sou favorável a colocar antidepressivo na água da Copasa. Todo mundo tomaria um copinho de manhã para já ir melhorando. Porque o número é tão grande. E se a turma que está aí, né, por volta dos seus 45, 50, um pouco mais, quem aqui conhecia alguém que falava em suicídio? Na época a gente jogava bola, brincava, você não ouvia isso. Fulano tentou, está pensando, está fazendo tratamento. Agora eu estou recebendo adolescentes que vai estar cheio de vida, teria que estar sendo segurado, porque quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, quer viver tudo ao mesmo tempo. Adolescentes deprimidos, sem achar motivo para viver. O termo médico, anedonia, significa incapacidade de sentir prazer, satisfação. Avolia, não tem vontade para nada, não tem vontade para levantar, não tem vontade para estudar, não tem vontade para tomar banho, para escovar os dentes. Então a pessoa fica sem qualquer perspectiva. Isso está frequente, está nos nossos lares. Então nós não viemos só trazer essa perspectiva difícil e dura, mas enxergar para abrirmos os braços um para os outros, para nos ajudarmos mutuamente. E lembrando que Kardec fala com muita lucidez, o materialismo leva ao raciocínio do suicídio. Se eu estou sofrendo, se eu não acho solução, para que eu vou continuar vivendo se não espero por nada? Quanto antes acabar o sofrimento, melhor. Ou seja, o materialismo leva a isso. Já o que a doutrina espírita nos ensina, da imortalidade, e um raciocínio que a nossa existência, por mais sofrida que seja, ela é menos que um dia na vida atual em relação à eternidade. O que é uma vida na eternidade? E se tem um sofrimento, tem uma causa. E se Deus é justo, a causa é justa. E Deus não nos colocaria numa situação que não pudéssemos vencer. Então, se estamos passando uma situação difícil, é para o nosso crescimento, é para o nosso aprimoramento. Nós vamos ler uma pergunta no Livro dos Espíritos, a pergunta 943, formulada por Kardec aos Espíritos. Davi, pode ler para a gente, por favor? Na página 296, do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, no livro 4, capítulo 1. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Para aquele que exercita suas faculdades com um objetivo útil e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então nós vemos aí a ociosidade, isso é um jargão popular. Cabeça vazia, oficina do diabo. Não é um jargão isso? Antigo isso. A incredulidade, que é a falta de fé, que aquele que tem fé
ele não confia nas suas forças unicamente. Ele confia no amor e na sabedoria divina. Que se ele está naquela situação, é porque é para o crescimento dele. E era uma frase de Maria Santíssima acolhendo sofredores na pequenina casinha de Éfeso. Isso também passa. Vai passar. Não existe sofrimento infinito. Vai passar. Então, não ficarmos ociosos, ou como diria o Chico, que a melhor paz é o uso da pá, é trabalhar, é servir, é ajudar. Quem está trabalhando, ajudando, não tem tempo de ficar sequer pensando nos próprios sofrimentos. A certeza do amor e da misericórdia divina, a fé inabalável, a saciedade que fala ali, é nos preocuparmos só com o nosso corpo físico. Se nós fizermos isso, só com o físico, vai vir esse vazio existencial que é a fome espiritual. Para qualquer um. Porque senão não teria suicida Suíça. Lá não tem pobre. Os salários são os mais altos do mundo. Tudo funciona perfeitamente. Assistência médica, educacional. É o paraíso. Na Suíça tem suicídio? Porque às vezes a gente acha que é coisa de Brasil. Não é coisa de Brasil. Não é coisa de Brasil. Mas, para findar o nosso estudo, ele não poderia terminar dessa forma melancólica, né, gente? Porque, como nós falamos, primeiro, esse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é sucedido pelo Cristo Consolador. Então nós vamos ler. Antes de você falar, deixa eu só falar um complementozinho rapidinho. Que tudo que você falou aí, né, sobre alegria e tristeza, me remeteu muito àquele livro do Khalil Gibran, o profeta, quando ele fala sobre alegria e tristeza. Então ele coloca que a profunda alegria muitas vezes traz um vazio, ao passo que a profunda tristeza traz também essa melancolia, né? Essa vontade, esse desejo de não querer viver. E que nenhum de nós, nenhum ser humano, vive sem a alegria ou sem a tristeza. A gente sempre está ou em um polo ou em outro. E ele coloca que quando a gente está com a alegria à nossa mesa, a tristeza nos espera na cama. E vice-versa. Quando a gente está na cama com a tristeza, a alegria nos espera. Porque sempre da tristeza a gente tira um aprendizado que no futuro pode se tornar uma grande alegria. E ao mesmo passo que uma grande alegria hoje, que às vezes é muito daquele vazio, faz parte do vazio, ela é uma coisa que vai causar um grande sofrimento também para nós no futuro. Então ele coloca sempre esses polos, né, da alegria e da tristeza, e aí eu achei que era muito pertinente com tudo que você falou. São situações de aprendizado, né? Fala a página, cuidado. Já cheguei lá. Isso, jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. No livro Baú de Casos, psicografia do Chico, ditado pelo Espírito Cornélio Pires, a parte chama Educação em Vida. Fala uma coisa interessantíssima. Nós ganhamos o berço para a conquista do bem. Se nós aprendemos, trabalhando servindo, nós vamos seguindo a lei. Então nós temos que entender que a necessidade do trabalho para nós podermos caminhar sem ter qualquer nenhuma perturbação. Quando tem na tua ociosidade, você está errado, já está na hora. Quando tem ociosidade, eu me lembro de um amigo meu, ele se aposentou.
e recebia um valor muito alto, então ele não queria mais trabalhar para a parte financeira. Ele me perguntou o que eu deveria fazer. Eu sugeri o seguinte: vá a um asilo, a algum lugar que você possa fazer esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, ele optou por ingerir álcool combustível. Se o álcool faz mal para o carro, imagina para ele. Então, um tipo de suicídio indireto. Foi com o tempo, durou muito, acabou desencarnando. Seria o suicídio indireto. Em relação a isso, é um caso de um que pensava em suicídio, que ele estava passando por uma doença que trazia muita dor no órgão localizado. E foi procurar um padre. E contou para ele a história dele de dor, de tudo, que estava naquele sofrimento, e que o padre pensava disso. O padre falou assim: olha, uma coisa que eu posso dizer é da minha vida pessoal. Eu sofro, eu esqueci o nome da doença, aquela inflamação que dá no nervo, que é considerada a maior dor que tem, que o ser humano pode sentir. Neurite. Neurite. Eu sofro de neurite. E, no entanto, eu estou aqui exercendo o meu trabalho e agradecendo a Deus por me permitir ser padre e estar aqui nessa tarefa. Isso serve de um consolo para você? Isso, ou seja, a dor do padre era 20 vezes maior do que a dele. O padre não pensava em suicídio e estava agradecendo a Deus a oportunidade de ele estar. Então é isso. Vamos trabalhar a nossa dor, entendendo que nós não somos o maior sofredor do mundo. Tem muita gente sofrendo muito mais do que a gente e sabendo aproveitar a oportunidade. Então vamos fazer o mesmo. Vamos aproveitar a oportunidade que Deus nos deu de viver. E vamos viver. O jugo leve do Cristo é só o amor e a caridade para com todos. No próximo estudo, nós vamos tratar de montar a nossa profilaxia e o nosso tratamento. Iremos fazer sobre o culto do Evangelho no lar, para que nós possamos criar fortaleza para suplantar as adversidades que encontramos pelo caminho. Que Jesus abençoe a todos.